A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Este é o 12º podcast sobre o tema da inteligência artificial. O objetivo é tentar pedir ao meu convidado, o professor Arlindo Oliveira, que me ajude a tirar conclusões. Mas antes eu quero agradecer a Arlindo Oliveira todo o empenho e toda a enorme colaboração que tornou este conjunto de podcasts possível. Recordo que tivemos vários temas: geopolítica, com o próprio Arlindo Oliveira e com Miguel Poiares Maduro, medicina, com Mário Figueiredo e Miguel Nobre Menezes, ensino, com Goretti Madeiros e Ana Paiva, mobilidade e turismo, João Barros e Joana Batista. Depois, indústria e sustentabilidade, com Paulo Dimas e José Teixeira, arte, com Penusal Machado e Leonel Moura, média, com Isabel Trancoso e Ricardo Costa, ética, com Maria do Céu Patrão Neves e Afonso Seixas Nunes, direito, com Luís Barreto Xavier e Maria Manuel Leitão Marques, banca, com Isabel Guerreiro e Madalena Talone e, finalmente, riscos e ameaças à segurança nacional, com Henrique Gouveia e Melo e Pedro Domingos. Foi um conjunto de colaborações que também quero aqui enaltecer e agradecer. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. A minha primeira dúvida ou pergunta é se pode dizer que há uma tendência para que cada vez mais o robô é que faça o trabalho. Há excesso de confiança, há excesso de intimidade com o robô. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui, também para apoiar na definição e no desenvolvimento deste podcast. Acho que tivemos 11 sessões extremamente interessantes, com convidados muito conhecedores e também com opiniões muito variadas. Acho que houve aqui debates muito vivos que foram interessantes e foram levantados uma série de questões, não é? Uma das questões foi exatamente essa: até que ponto é que uma delegação total e completa num sistema de inteligência artificial ou num robô, como quisermos, é o futuro, ou se pelo contrário vamos ter sempre alguém no loop a verificar o resultado. E houve aqui opiniões, enfim, as opiniões geralmente mais conservadoras, incluindo a Maria Manuel Leitão Marques, mas também outros referiram, não, vamos sempre ter uma pessoa no loop, há de haver sempre um juiz que valida uma decisão, um advogado que valida um parecer, um médico que valida um diagnóstico. E esta é seguramente a tendência atual, é esta a tendência legislativa que temos agora. O Regulamento de Inteligência Artificial aprovado na União Europeia também tem esta perspectiva, mas eu acho que também temos de ser um bocadinho realistas e pensar que, se isto é verdade no curto prazo, não é? Ter sempre uma pessoa no loop, parece menos óbvio que venha a ser verdade para sempre. Por exemplo, nós não temos agora uma pessoa no loop nos elevadores, não é? Nós entramos no elevador e carregamos, e não está lá uma pessoa a assumir a responsabilidade última. Por enquanto ainda temos uma pessoa aos volantes de um carro autónomo, mas mesmo isso. Portanto, eu acho que temos de ver que em algumas questões menos críticas é muito provável que a pessoa no loop ou vá desaparecer completamente ou se torne na prática inútil, uma vez que vai simplesmente estar lá a assinar uma espécie de homologação. Noutras coisas de maior responsabilidade, numa decisão judicial importante, num diagnóstico crítico, aí acredito que a pessoa, a pessoa se vá manter como o elemento-chave de decisão e não tenhamos a delegação completa num sistema de inteligência artificial. Mas eu acho que a tendência vai ser que isso aconteça mais em questões críticas e pontuais do que em geral. Porque vai haver tantos casos onde o sistema vai realmente fazer o trabalho todo que nem sequer adianta estar uma pessoa ali a dizer que sim, que muitas vezes nem sequer vai ali com cuidado a argumentação toda. E portanto eu acho que é uma posição conservadora, natural, não é? Estamos a evoluir aqui na continuidade, mas eu acho que daqui a 10 anos vamos ter... Quando eu falo de excesso de confiança, de excesso de intimidade, de ter um robô de estimação, se quiser chamar-lhe assim, não há... Não.
há duas componentes. Eventualidade. Não é? Há o excesso de confiança na decisão de um sistema, não é? E esse eu acho que com a tecnologia atual ainda não podemos ter, mas daqui a 10 anos se calhar vamos ter. Se calhar os sistemas vão cometer muito menos erros que uma pessoa. E depois há outra componente, que aliás também foi várias vezes abordada no podcast, que é, mas vamos ter relações mais íntimas, mais profundas, sei lá, de camaradagem, de amizades, sim, até por aí que paixão em alguns casos. Foi uma questão que foi levantada várias vezes. Esta é uma questão um bocadinho chocante, não é? Quer dizer, não me parece muito razoável que as pessoas se apaixonem por um sistema de inteligência artificial, mas a verdade é que já aconteceu, não é? Já aconteceu, e eu acho que se vai tornar mais comum. Eu acho que há algumas condições em particular para fazer companhia a idosos, para apoiar, ou pessoas que vivem em certas condições. Eu acho que isso vai ser não só comum, mas aceito com alguma naturalidade. É um pouco estranho para nós, mesmo para mim é estranho, mas eu acho que isso vai acontecer. Acho que vão existir relações emocionais e as pessoas vão se habituar a isso, tal como também há relações emocionais com animais, e nós não achamos isso particularmente estranho. Mas isto está ligado também, digamos, com a capacidade da máquina de confirmar, de checking dos factos, e também a capacidade da máquina na rejeição dos factos. Sim, essa foi uma questão também, foi uma questão muito importante que, aliás, o Mário Figueiredo abordou, que é a questão da incerteza. Até que ponto é que um destes temas, além de ter conhecimento, tem chamado de metaconhecimento, ou seja, saber o que sabe, não é? E os sistemas que existem hoje não têm isto. Eles sabem muita coisa, mas não sabem bem o que é que sabem e o que é que não sabem. E, portanto, por isso é que é muito incerto. Quando nós falamos com o ChatGPT, ele dá sempre uma resposta, que pode ser o maior disparate se não souber nada. Mas neste momento há a investigação muito ativa, e não tenho dúvidas que vamos ter resultados muito em breve. Aliás, já temos resultados, onde os sistemas não só sabem coisas, como também sabem o que sabem. Portanto, podem dizer, isto aqui não tenho informação sobre isto. Ou penso que é assim, mas tenho pouca certeza. Mas também foi dado aqui o exemplo do modelo, que acho que era da OpenAI, que rejeitava episódios com descrições de sexo ou de crime. Mas essa é outra questão, não é? Portanto, a questão de... Está ligado. A questão da incerteza é estes modelos saberem o que sabem e, portanto, saberem dizer, como nós, não é? Isso eu não sei, nunca ouvi falar, não sei responder. Portanto, neste momento não estamos lá, mas claramente estamos a evoluir, vamos ter. A outra questão é as salvaguardas que tipicamente estes modelos têm, e de certas coisas não falam ou não geram conteúdos. Portanto, se eu for um DALL-E e pedir uma cena de uma mulher nua, ele não vai gerar, porque tem certas salvaguardas que impedem que eu gere conteúdos que são considerados não menos éticos ou incorretos. Isto às vezes levanta problemas. Por exemplo, o Gemini agora, o sistema da Google, quando lhe pediam para gerar fotografias dos fundadores dos Estados Unidos, como o sistema tinha sido instruído para ser muito equalitário e muito politicamente correto, gerou fotografias de mulheres, de índios, de negros, etc., que não eram obviamente factualmente corretos, historicamente corretos, uma vez que historicamente os fundadores dos Estados Unidos, aqueles chamados founding fathers, são todos brancos. E, portanto, às vezes isso pode ser longe demais. Portanto, ali onde é que está, e vocês no jornalismo, aliás, é uma questão que vocês devem debater. Onde é que acaba a importância de ser equalitário e justo, e onde é que entramos na distorção dos factos para adaptar a história à realidade. E se nós, como seres humanos, e vocês como jornalistas conseguem fazer isto com relativa facilidade, estes modelos ainda estão longe disso. E, portanto, a prova disso é que o Gemini gerou coisas factualmente erradas, e outros casos, por mais salvaguardas que se ponham, às vezes mesmo assim saem coisas que não deviam sair. E, portanto, mas isto tem um bocadinho a ver com esta coisa. Estes modelos são estatísticos, têm muito conhecimento, mas não têm metaconhecimento, não são capazes de raciocinar sobre o seu conhecimento. E isso é uma coisa que falta. Significa que falta a confiança em conteúdos originados por inteligência artificial, obriga a confirmar, a checking e a rechecking. Por enquanto sim, justamente por causa disso, porque os sistemas, e tem a ver com esta questão da incerteza, os sistemas não sabem dar uma ideia do grau de confiança de um conteúdo. E, portanto, esse conteúdo tanto pode estar certo, que acontece a maior das vezes, como pode estar errado. Mas essa reconfirmação, como é que se faz? É preciso... Bom, a reconfirmação, neste momento, faz-se manualmente. Não é? Se nós tínhamos um sistema, diga lá o que é que aconteceu na descoberta dos Estados Unidos, e vamos ver ao Google, vamos ver ao web, vamos ver uma enciclopédia, o que é que aconteceu. Portanto, neste momento é manualmente. Agora, o que acontece, e neste momento há imensa investigação a ser feita, é que esta validação vai passar a ser feita pelos próprios sistemas.
Nós neste momento já temos sistemas, na área legal há um sistema, o AFINE, que está desenvolvido no âmbito do Centro para a Investigação, para a Inteligência Artificial Responsável, que justamente tem essa capacidade de ver de recuperar documentos e depois sobre esses documentos emitir e também saber quando é que não tem confiança suficiente. Portanto, esta limitação existe agora, mas eu acho que está a desaparecer rapidamente e daqui a 2 ou 3 anos vamos ter muito menos limitações dos sistemas dizerem coisas sobre as quais não sabem nada. Mas isso não conduz a uma certa uniformidade excessiva que prejudica a qualidade, ou seja, escreve-se, filma-se, fotografa-se pior, que é sempre tudo igual, tudo da mesma maneira. Bom, vamos lá ver. Estes sistemas são treinados com repositórios humanos e, portanto, a criatividade para gerarem dados para além do que foi imaginado por seres humanos é, de facto, limitada. E, desse ponto de vista, eu acho que eles são menos criativos do que uma pessoa. Que não temos aqui no sistema, possa ser um Picasso ou um Einstein ou um Dali, não é? Não temos um Barre, não temos essa criatividade nestes sistemas, porque eles são muito treinados com coisas que já existem e, portanto, acabam por gerar coisas mais ou menos na linha. Eu posso pedir a um sistema para gerar um quadro no estilo do Picasso, e ele faz isso bem feito, mas não posso pedir a um sistema que crie um novo estilo de pintura que seja revolucionário e que venha a ser famoso no futuro. Neste momento ainda não sabemos fazer isso. Mas mesmo a criatividade humana também é muito limitada pelas coisas a que foi exposta. A pessoa também, o Picasso também inspirou-se em coisas que já existiam. E portanto eu acho que é uma questão de grau. Eu acho que os sistemas agora não são muito criativos ainda e são um bocadinho redutores nesse aspecto, portanto são repetitivos, mas eu acho que é uma questão também. Há pessoas a trabalhar em criatividade computacional, aliás esteve aqui, convidou tanto o Lionel Moura como o colega de Coimbra, que falaram nessa questão da criatividade computacional e que de facto está-se a trabalhar nisso. Portanto, não acho que haja uma limitação fundamental em que os computadores esses sistemas não possam ser criativos. Portanto, não será necessário marcar, entre aspas, os conteúdos produzidos por inteligência artificial? Ou isso é uma solução? Essa é outra questão, não é? Até que ponto é que nós queremos saber que um dado conteúdo foi gerado por um ser humano ou por um sistema de inteligência artificial? Neste momento, a tendência legislativa, é que sejam claramente marcados todos. Quando estamos a falar com um chatbot, sabemos que não é uma pessoa, que é um chatbot. Quando há um texto que foi gerado, que ele seja marcado. Aliás, nós, por acaso, publicámos recentemente um artigo justamente que pretende analisar se um dado resultado de um destes temas é original ou se inspirou na leitura. Já está em vigor essa marca robótica ou inteligência artificial? Meio bem, inteligência artificial já está. Não, por enquanto ainda não, embora em alguns casos a legislação o preveja. Agora, isso é muito mais difícil de fazer do que o legislador. Mas acha que é uma solução? Não, acho que não. Acho que não é possível fazer isso. Por mais que o legislador... Vamos lá ver. O sistema que gera pode gerar e marcar que é, mas se a pessoa disser que tira de lá, não é? Depois, ou seja, portanto, a teoria disso basicamente é que é possível distinguir os conteúdos gerados por inteligência artificial dos conteúdos gerados por seres humanos. E há métodos que fazem isso. Mas a minha visão é que isso é uma batalha, é uma guerra, não é? À medida que construímos um melhor detector, gera-se um sistema que gera melhor, gera-se um melhor detector, gera-se um melhor sistema. Portanto, eu acho que realmente detectar se um dado conteúdo é ou não gerado por inteligência artificial é uma tarefa impossível, uma tarefa destinada ao fracasso, e obrigar os geradores a marcar esse conteúdo. Pode ser feito, mas essas marcações podem ser removidas, da mesma maneira que uma marca d'água pode ser removida. Numa fotografia pode ser um bocadinho mais difícil remover a marca d'água. Não é por aí que se pode caminhar. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos ter de nos habituar que os conteúdos são gerados por seres humanos e por máquinas e nós temos de os avaliar pelo valor do conteúdo e não se foi gerado por um ser humano ou por uma máquina. Da mesma maneira a arte, não é? Essa questão também foi discutida. O Prozal Machado referiu, mas os sistemas que temos hoje não são verdadeiros artistas, embora o Lionel Moura tenha dito que considerava os seus robôs verdadeiros artistas. Os sistemas que temos hoje não são verdadeiros artistas, mas podemos vir a ter verdadeiros artistas no futuro. E, portanto, é reconhecer que a arte está do lado do receptor. Se a pessoa que recebe tem uma emoção quando vê uma obra de arte, se a obra foi gerada por um sistema de inteligência artificial ou se foi gerada por uma pessoa, não devia ser relevante. Eles até deram o exemplo da vitória de Samotrácia, não é? Que nós não sabemos quem esculpiu a vitória de Samotrácia, mas sentimos que é uma obra de arte bela, não é? Se foi um robô, não muda o facto de ser uma obra de arte bela. Embora provavelmente, como aquilo tem 2000 e tal anos, não deve ter sido um robô, não é?
Isto leva-me a outra atividade que eu considero, que acho que estamos de acordo, também é criativa, que é o jornalismo. Ou seja, a independência da investigação, da iniciativa dos jornalistas pode vir a ser limitada, condicionada pela inteligência artificial. Quer dizer, há tanta coisa que cabe no universo da inteligência artificial que o resto começa a perder importância ou eu diria que a independência, de atração. Eu diria que a independência e a importância não. Eu acho que, desse ponto de vista, o jornalismo continuará a ter a centralidade e a importância que sempre teve. Agora, que eu acho que é um desafio para a área, as tecnologias de inteligência artificial são porque há grandes jornalistas médios e jornalistas principiantes. Como em todas as profissões. Como em todas as profissões. A verdade é que a inteligência artificial já substitui com vantagem pessoas que estão a começar ou que têm pouca experiência ou que têm pouco jeito, não é? Essa questão também foi referida, mas acho que ouvi há pouco tempo que é, bom, mas se nós substituirmos os estagiários, por exemplo, por máquinas, eles não vão poder aprender de maneira a serem jornalistas profissionais e, portanto, estamos a eliminar a linha, o pipeline em inglês, a linha de aprendizagem que conduz desde os estagiários até aos profissionais. E, portanto, se nós substituirmos a mesma coisa, por exemplo, na área jurídica, não é? O trabalho de muitos estagiários advogados pode ser feito neste momento por sistemas destes. Mas se eles não tiverem a oportunidade de ser estagiários, também não passam a ser advogados com experiência. Portanto, temos de balançar aqui entre aquilo que podemos delegar na inteligência artificial e aquilo que, pelo contrário, convém que sejam pessoas a fazer, mesmo que não façam tão bem como as máquinas, porque é a maneira também de evoluírem, de progredirem. E eu acho que isto é um desafio para o jornalismo, porque a pressão económica, enfim, dos resultados na área do jornalismo é grande, como sabem, e pode haver uma pressão grande para só manter, por exemplo, as estrelas, não é? Que não podem ser substituídos, têm nomes conhecidos, mas eliminar muitas outras tarefas, mas nós não podemos ter um jornal feito só de estrelas. É preciso ter muitas pessoas num jornal, não é? Mas acha que o facto de inteligência artificial ser alimentada ou fornecida por empresas que nada têm a ver com o jornalismo pode limitar, pode afunilar a autonomia do jornalismo? Esse é um desafio interessante, não é? Portanto, o modelo tradicional do jornalismo foi colocado em causa em grande parte pelos motores de busca. Portanto, as pessoas deixaram de consumir conteúdos diretamente dos jornais e das televisões e passaram a ir a motores de busca e a redes sociais, não é? Neste momento é curioso que o modelo de negócio das redes sociais e dos motores de busca está a ser colocado em causa pela inteligência artificial, porque estes temas, como o ChatGPT e o Gemini, podem de alguma maneira substituir o Google, não é? Nos conteúdos. Portanto, eu, em vez de ir procurar uma coisa ao Google, vou procurar uma coisa ao ChatGPT. E, portanto, os jornais, os produtores reais de conteúdo, os jornais, outras fontes, que neste momento já tinham ali uma linha da frente nos motores de busca e nas redes sociais, agora passam a ter uma outra que é a inteligência artificial. Deste ponto de vista... São os jornais, são as televisões, tudo. São os podcasts. Exatamente, estou a falar de tudo. Isso é jornalismo. Estou a falar de tudo. Agora, a verdade é que, de alguma maneira, há mais desafios, não é? Porque as pessoas agora, antes já podiam ir ao Google, mas agora podem ir ao ChatGPT. Já não precisam de vir ao site do Expresso, não é? E, portanto, eu acho que há aqui um desafio de maneira que os jornais façam conteúdos que sejam, enfim, não é que não tenha sido esta ambição, que sejam menos triviais, não é? Mais criativos, com maior valor acrescentado. Por exemplo, o relatório do fecho de uma sessão de bolsa não vale a pena ir ver um jornal, não é? Porque qualquer sistema faz isso. O mesmo relatório de um jogo de futebol, o relato de um jogo de futebol. E, portanto, eu acho que vai haver uma tendência para haver um conjunto de entidades de referência que vão continuar a ser, esperemos que seja o Expresso aqui, o Economist, o New York Times, mas nas segundas linhas eu acho que o combate é muito difícil, porque vão ser atacados. Privilegiando a opinião, visto que a informação está acessível de outras maneiras? Ou não? Eu não iria tão longe, mas pensaria que sim. Eu acho que a opinião tem mais valor acrescentado do que simplesmente a questão do que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, com uma análise superficial. Acho que uma análise mais profunda, mais opinativa, mais baseada em opinião, com uma visão contextual mais profunda, é um valor acrescentado maior do que simplesmente vermos os resultados das eleições ou o que for. Mas eu penso que sim. Bom também não esquecer que as empresas jornalísticas de menor dimensão são mais dependentes do domínio em matéria de inteligência artificial, claro, são mais dependentes do domínio e das condições
de Google, Amazon, Microsoft, etc. As mais pequenas. Quanto mais pequenos. São justamente por causa disso, porque as grandes são, portanto, tudo uma referência. As pessoas querem ir a um Expresso, querem um Economist ver o que é que os seus colunistas de referência disseram, mas têm menos coisas, foram ali para um jornal do Conselho de não sei quantos. E, portanto, eu acho que a ameaça às entidades que não são de referência é maior, sim. Mas acha que se pode chegar ao ponto de a mesma notícia ou a mesma opinião ser servida à medida de cada consumidor, o que acabaria com os meios de comunicação social, sublinho social, onde todos leem, veem ou ouvem o mesmo? Eu acho que isso é um risco significativo e acho que é um risco que já existe agora, não é? Através da customização, da personalização dos conteúdos, nós neste momento já temos as pessoas a ver notícias muito diferentes, não é? Quer dizer, dependendo da sua opção política, as pessoas veem notícias mais da esquerda, mais da direita, etc. E, portanto, acho que isso já existe agora e acho que isso já dificulta o diálogo. A inteligência artificial permite fazer isso de uma maneira até agora impossível, que é a pessoa provavelmente ter um jornal feito completamente de raiz para cada pessoa diferente e que reflita os seus interesses, as suas opiniões, etc. E eu acho que isso, de facto, está a tornar mais difícil uma missão muito importante dos meios de comunicação generalistas, chamando assim, que era darem a todos, pelo menos, uma base de trabalho onde toda a gente concorda com... Quer dizer, mesmo coisas como o resultado das eleições nos Estados Unidos, não há um acordo nos Estados Unidos sobre qual foi o resultado das eleições. Embora nós de fora temos poucas dúvidas, mas há quase metade da população dos Estados Unidos que acham que o Trump ganhou. Porquê? Porque eles são sujeitos a uma barragem de informação... Ou que quer ser informado, entre aspas, nesse sentido. Exatamente, porque as pessoas escolhem, e, portanto, mas isto, a inteligência artificial potencia isto a um valor muito maior. Portanto, além da possibilidade da desinformação deliberada para as pessoas serem enganadas, há a própria possibilidade das pessoas se auto-enganarem ao escolherem uma determinada forma de ler a informação, e eu acho que isso é muito grave. Eu acho, quer dizer, o Congresso norte-americano está completamente bloqueado, a nossa Assembleia da República, vamos ver até que ponto é que conseguem dialogar e chegar a uma solução, mas eu acho que neste momento grande parte disto é dificultado pelo facto que as pessoas têm de facto veem realidades muito diferentes, realidades através de notícias personalizadas, não só através das redes sociais, que fazem isso, porque, como disse, aliás, o Mário Figueiredo nos podcasts, as redes sociais são dos maiores utilizadores de inteligência artificial. Usam a inteligência artificial para customizarem os conteúdos para cada pessoa. Mas nós agora vamos poder fazer isso fora das redes sociais, não é? Então, o Expresso, se quiser, pode fazer um jornal personalizado para cada pessoa. Um jornal que é diferente, que tem notícias diferentes para cada pessoa. Se queremos ou não fazer isso é uma questão diferente. Se calhar queremos porque vendemos mais, não é? Por um lado, mas por outro lado não queremos porque o facto de haver um só Expresso, estou a usar aqui o Expresso como exemplo, o facto de haver um só Expresso dá-nos pelo menos uma base de conteúdo partilhado, podemos concordar ou discordar, mas pelo menos todos lemos aquilo, todos. E eu acho que isso é uma coisa que está a ser colocada em risco pela tecnologia e já agora pela tecnologia de inteligência artificial, falando aqui um bocadinho pela negativa da inteligência artificial. Só para concluirmos, o Arlindo Oliveira é um globetrotter, veio hoje de Washington, antes disso teve uns meses na Ásia. Como é que compara a evolução da inteligência artificial e a maneira como ela está a ser utilizada nestes 3 continentes? É curioso que é muito diferente, é uma pergunta interessante, é muito diferente. Portanto, nós aqui na Europa estamos essencialmente focados nos riscos da inteligência artificial e, portanto, avançamos com a regulação. Temos o Regulamento de Inteligência Artificial, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, o Regulamento dos Serviços Digitais, o Regulamento dos Mercados Digitais, o Regulamento de Dados, etc. Temos regulamento. A Europa está focada na regulação e garantir que a inteligência artificial não causa, não limita as liberdades das pessoas, não viola a privacidade. Não etc. é só na área da inteligência artificial. Infelizmente não é só, devo dizer. Noutras áreas também, naturalmente, mas nesta área estamos praticamente focados. Sim. Nos Estados Unidos, pelo contrário, estão muito focados na questão do crescimento. Portanto, os Estados Unidos, acima de tudo, não querem de forma alguma, aliás, a Maria Manuel Leitão Marques referiu isso, não querem de forma alguma perder a primazia na área da inteligência artificial. Portanto, eles estão, acima de tudo, preocupados em garantir que o contexto legislativo dá um espaço de trabalho competitivo para as empresas norte-americanas, que aliás, como sabe, são isso, as Googles, as OpenAIs, as Microsofts e muitas outras. Na Ásia, a filosofia é um pouco diferente.
os Estados, muitos dos Estados da Ásia, mas em particular a China, que é o Estado, digamos, dominante, vê a inteligência artificial como uma ferramenta extremamente útil para a questão do controle de todo o sistema político, da sociedade, etc. Não é? Portanto, vê com grande entusiasmo. É um meio de controle. É também um meio de controle, mas também é um meio de aumentar a produtividade e de aumentar a excelência científica, mas não etc. a liberdade de expressão, de informação, etc. Curiosamente, na Ásia em geral, as questões das liberdades individuais são menos, é um foco menos intenso do que nos Estados Unidos ou na Europa. Aliás, os Estados Unidos é o sítio onde a liberdade individual, não é? A pessoa pode fazer qualquer coisa, pode entrar com uma arma numa escola, portanto, mas na Ásia há alguma visão menos relevante da importância da liberdade individual em favor do crescimento e do desenvolvimento da sociedade como um todo. Portanto, as pessoas estão mais dispostas a abdicar de alguma liberdade individual, por exemplo, em troco de uma maior segurança. Mas aí há diferenças entre a China, a Índia e a Indonésia, por exemplo. Há seguramente. Mas a China tem ali um papel muito dominante na questão da ciência artificial, que é um país muito grande e, portanto, é completamente dominante nesse aspecto, embora a Índia também tenha iniciativas relevantes. Agora, este abdicar da liberdade individual a favor de algumas garantias adicionais, por exemplo, de segurança nas ruas, não é? A segurança numa cidade asiática é completamente diferente da segurança numa cidade norte-americana ou sul-americana ou até europeia, para dizer a verdade. É muito maior, mas as pessoas também abdicaram de alguma liberdade individual. E, portanto, há sistemas de vigilância controlados por inteligência artificial nas ruas, há sistemas de monitorização. Neste momento, por exemplo, muitos aeroportos, mas já nos Estados Unidos o check-in é feito só com a cara da pessoa. A pessoa não tem mostrado nenhum documento. Mostra-se, chega à gate, agora quando vim mesmo de Washington, mas também quando vim de Hong Kong, a pessoa chega à gate, mostra a cara e entra, sem mostrar mais nada. E, portanto, são tudo coisas que colocam em maiores riscos a privacidade do indivíduo, mas que têm garantias de segurança e de monitorização da sociedade. E a Ásia tem essa posição um bocadinho diferente. Então, os três grandes blocos têm posições, de facto, bastante diferentes nisto. A minha esperança é que estas três abordagens venham, de alguma maneira, a coalescer, a juntar-se numa que seja mais equilibrada. Isso é possível? Vamos ver. Vamos esperar que a Europa consiga de alguma maneira passar a sua mensagem, que é importante defender certas liberdades, que os Estados Unidos consigam passar a sua mensagem de que o desenvolvimento em ciência artificial é essencialmente benéfico e, portanto, não deve ser coartado. E do lado da Ásia, eu diria, e que a Ásia tente passar a sua mensagem que a importância do bem da sociedade é também importante, não é só o bem do indivíduo e a liberdade do indivíduo que são importantes. Nós aqui, nos Estados Unidos e na Europa, estamos muito focados na questão da liberdade individual, da privacidade individual. Não é? E por causa disso, os Estados Unidos têm mass shootings, qualquer pessoa pode comprar coisa, e a Europa tem um crescimento muito mais limitado económico, não está a acompanhar nem os Estados Unidos nem a China, não é? Porque com toda a nossa regulação não conseguimos acompanhar o desenvolvimento. Portanto, eu esperaria que houvesse aqui uma moderação de qualquer uma destas três posições extremas, mas não sei, esta é uma esperança, mas que eu não sei se virá a concretizar. Acho que é uma mensagem de esperança muito boa para concluirmos esta nossa conversa, agradecendo-lhe mais uma vez, meu caro Arlindo Oliveira, toda a sua indispensável, utilíssima colaboração para que esta empreitada pudesse avançar e pudesse concluir hoje com esta interessante conversa. Muito obrigado, foi um prazer e espero que ter também contribuído para um programa interessante. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.